Prezados alunos, então vamos iniciar a nossa aula falando aí sobre funções, né? A gente já começou semana passada e agora a gente vai aprofundar em alguns modelos que caem na prova. Então hoje a gente vai falar de função linear, função afim e função quadrática. Que isso aí pelo menos assim a tendência é que caia aí uma questão sobre esse assunto aí na prova. Então, a gente diz que uma função é linear quando ela tem essa cara aqui, ó. Quando ela tem um fator fixo multiplicando x. O que isso quer dizer? Eu tenho o valor de x, aí eu aplico na função, e aí é só tu pegar esse fator fixo e multiplicar por x. Por exemplo, se a minha f de x é 3x, o que significa? Que eu pego um número, aplico na função, e sai 3x. Então, por exemplo, se eu aplico o valor 1, é 3 vezes 1 que dá 3. Se eu aplico menos 2, então vai ser 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Se é raiz de 2, vai ser 3 vezes raiz de 2, que é 3 raiz de 2. Não importa o que eu coloque aqui, vai ser multiplicar por 3, que vai dar o resultado lá na imagem. Um exemplo prático é nessa função aqui, ó. A gente vai pegar essa função contextualizada, tá? Assim, eu não sei ainda como é que vai ficar a prova da ESA. A prova da ESA geralmente não tem questões contextualizadas, mas eu acho que é uma tendência aí para esse ano, os próximos anos, que a gente comece a ter questões que envolvam problemas. Bom, então a gente tem aqui, né, uma marcha, um deslocamento em marcha a 4 km por hora. Então a função que vai nos dar a distância percorrida em função das horas é 4x. Então o que acontece? Eu te dou um tempo e aplico na função e sai a distância percorrida. Então, por exemplo, se for 2 horas, eu vou pegar 4 vezes 2 e vai sair 8, ou seja, 8 quilômetros. Então, quando o x é zero, o f é zero, ou seja, do 4 vezes zero, que dá zero. Então aqui dá zero. Então o par ordenado é 0 e 0. Quando a gente faz o f de 1, agora é 4 vezes 1, que dá 4. Ou seja, o resultado que eu saiu depois de colocar na lei de formação é 4. Então agora aqui o meu par ordenado é 1 e 4. Já quando eu faço f de 2, eu vou ficar com 4 vezes 2, que dá 8. Ou seja, 2 e 8 vai ser aqui. O 3 é f de 3, que é 4 vezes 3, que dá 12. Ou seja, 12. Então, o meu par é 3 e 12. Por consequente, 4 aqui, vai ficar 4 vezes 4, que dá 16. Então, 4 e 16. E por último aqui, né, poderia continuar calculando isso para sempre, mas a gente vai só fazer das 5 primeiras horas, 20, ou seja, 5 e 20. Então, o que acontece? A gente pode fazer os cálculos para gerar os resultados, que é geralmente o que aparece na prova, ou eu posso acabar montando os pares ordenados para montar um gráfico. O gráfico, gente, não tem aparecido na prova, mas a gente sempre tem que estar trabalhando e aguardando possíveis surpresas. Então, por isso que eu vou mostrar agora para vocês como é que fica o gráfico desses pares ordenados lá na função. Fica assim. Então, o 1 se conecta com 4, o 2 com 8, o 3 com 12, o 4 com 16 e o 5 com 20. Então a gente perceba que os pontos em azul são pontos que estão alinhados sobre uma reta e essa reta cruza a origem do sistema.
Com aquela função que eu tinha feito, f de x igual a 4x, o que eu posso responder? Aí sim, agora olhando a questão da ESA, tá? Eu posso responder dois tipos de pergunta. Primeiro, qual a extensão da marcha em 8 horas? Então aqui ele está te perguntando o f de 8. Então o f de 8 vai ser 4 vezes 8, que dá 32. E quando eu te pergunto qual o tempo estimado para uma determinada marcha, ele está te perguntando qual f de x que dá 10. Que aí a resposta vai ser aqui, né? Então, como o meu f de x é 4x e eu quero que o meu f de x dê 10, então eu junto essas duas coisas, fica 4x igual a 10. X igual a 10 quartos, x igual a 2,5. 2,5 é 2 horas e 30 minutos. Se a gente for fazer o gráfico, a gente tem basicamente dois tipos de gráfico quando vai trabalhar com função linear. Ou o gráfico vai ser desse tipo aqui, que é quando o a é positivo, por exemplo, f de x igual a 4x. O que seria? Seria uma reta desse tipo e esse carinha aqui valeria 4. Agora, um exemplo de negativo seria menos 2x. Ou seja, a gente vai ter uma reta decrescente e o f de 1 vai dar menos 2. Algumas características da função linear. Primeiro, como f de 0 sempre vai dar zero, então a gente sabe que essa função sempre passa lá na origem, sempre vai passar no miolo ali, no olho do bicho ali, no meio ali do plano cartesiano. Outra coisa que a gente pode perceber é o seguinte, como essa função, qualquer número real que eu jogar, eu multiplico, então a multiplicação também sai um número real, então tanto o domínio quanto a imagem da função são todos os reais. Raiz. Esse aqui é um conceito muito importante. O que é raiz? A gente viu na aula passada. Raiz é pegar a função e igualar a zero. Então o que vai acontecer? Isso só ocorre quando x igual a zero. Porque ela passa no eixo x, exatamente quando x igual a zero. E a interseção dos eixos, né, a interseção tanto do x como do y, vai ser nesse miolo aqui. Agora a gente vai pular para outra função, que é a função afim. Tá? A gente diz que uma função ela é afim quando ela tem esse modelo aqui, ó. Certo? Então é quando ela tem esse modelo. Agora, além daquela parte linear, eu começo a ter agora um valor fixo somado ou subtraído se for somar um número negativo, né? Então, por exemplo, se a minha função é f de x igual a 3x menos 2, o que vai acontecer? Eu pego o valor do x e aí eu multiplico por 3 e depois desse resultado eu subtraio de 2. Então, por exemplo, o f de 3 vai ser 3 vezes 3 menos 2, que dá 9 menos 2, que dá 7. Então, quando eu boto 3 lá na função, sai o 7. Muito importante isso aqui, ó. A gente tem um fator A mais um valor fixo B. Então, se for para fazer problemas contextualizados, esse aqui é o tipo de função que a gente usa para problemas que tem um fixo mais variável. Vamos olhar esse exemplo prático agora a seguir. Então, a função do preço y em função de x quilômetros de deslocamento em uma entrega, onde o entregador ganha R$ 3,00 por corrida, mais R$ 0,5 por quilômetro quadrado.
Então, a nossa função agora é essa daqui. 0,5 mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de quilômetros, vou multiplicar por 50 centavos e vou somar R$3 fixo, que a corrida já começa com R$3 fixo. Então, vamos colocar aqui em azul. Aí. Então, para fazer o cálculo quando x igual a zero, a gente vai fazer o f de zero, que é 0,5 vezes 0 mais 3, que dá 3. Ou seja, aqui o par ordenado é 0 e 3. O f de 1 vai ser 0,5, desculpa, vai ser 0,5 vezes 1 mais 3, que vai dar 13,50. Ou seja, o 1 e 13,50. Se for 2 km, então 0,5 vezes 2 mais 3, que vai dar R$4. Então a gente tem aqui que para 2 km de corrida, a gente tem R$4. Já quando a gente tem 3 km, multiplica 50 centavos por 3 mais R$3 vai dar R$4,50. Ou seja, o meu par ordenado fica 3 e R$4,50. Já quando for 4 quilômetros, então a cada quilômetro está aumentando 50 centavos, né? O que vai acontecer? Vai ficar R$5. 4 quilômetros, R$5. E por último aqui, 50 centavos vezes 5 vai dar R$5,50. Ou seja, por uma corrida de 5 km, o cara vai ganhar R$5,50. Ok. Por que eu estou fazendo até o 5? Eu poderia fazer até o número maior que tu possa imaginar, mas eu só fiz os 5 primeiros só para a gente ter uma ideia de como é que é a marcação ponto a ponto e como a função se comporta quando a gente vai substituindo os valores. Que, a partir aí das informações daquela tabela, a gente acaba tendo esses pontos aqui das coordenadas, 13 e 0, 1 e 3,5, 2 e 4, 3 e 4,5, 4 e 5, 5 e 5,5 e ainda daria para continuar aqui. A gente pode observar que ele tem um comportamento alinhado, então eles estão aqui em cima de uma reta, só que essa reta, diferente da função linear, ela não passa na origem. Então, o que a gente pode fazer com aquela função que a gente viu, que era f de x igual a 0,5x mais 3, o que a gente pode fazer de questões para responder? Então, por exemplo, a gente pode responder para 2,5 km, ou seja, quando o x é 2,5, qual a distância, desculpa, sendo o x 2,5 km, qual o valor da corrida. Então, bastava eu substituir o x por 2,5, que aí eu ia descobrir que dava R$3,25. Também a gente pode fazer o contrário, que é fazer qual a distância estimada, ou seja, eu quero saber qual o valor de x para que f de x seja 8. Então aí eu calculo o valor de f de x seja 8. Vocês podem notar que aqui eu acabei tendo que calcular o valor numérico e aqui eu acabei tendo que fazer uma equação. Por quê? Como é f de x igual a 8, então é 0,5x mais 3 igual a 8. Passa o 3 para o outro lado. Vai ficar 5 aqui. Então o x vai ser 0,5. Desculpa. 5 dividido por 0,5, que dá 10. Então, essa corrida vai ter que ser de 10 km. Agora, já a função afim ela tem um papel um pouco mais complexo que a função linear. Então, o A e B, cada um tem um papel diferente. Então,
O A, ele vai ter a função da declividade da reta. Então, a inclinação da reta está ligada com o A. Para quem já estudou um pouco mais de matemática, eu já vou dar um bizu um pouco mais para frente, que a gente vai ver isso lá em geometria analítica. Então, quando a gente tem uma reta e a gente tem o ângulo aqui, esse ângulo aqui, que é o A, ele é a tangente do ângulo da inclinação da reta. Tá? Para quem não entendeu, a gente vai depois ver lá em geometria analítica, a gente vai ver essa matéria daqui a alguns meses. Então, quanto maior o valor de A, maior a inclinação da reta. Se o A é positivo, a reta é crescente. Se o A é negativo, essa reta vai vir para baixo. E aí sim, na questão das questões contextualizadas, ela é a parte variável da situação. Então, por quilômetro, por minuto, por unidade, por venda. Então, ela que vai ser aí o valor de A. O B é o coeficiente independente. Ele é onde vai passar o gráfico lá no eixo Y. Então, aqui ó, é onde fica o B. Certo? E o B, nos problemas, é onde tem a questão da parte fixa, que é o valor inicial, o valor fixo, o aluguel, o custo para manter a fábrica aberta e tudo mais. É aquilo que não varia independente da quantidade envolvida na situação. Então, com isso, a gente acaba tendo 3 tipos de gráfico, né? Então, se o A e B são positivos, o que a gente vai ter de jogo? Se o A é positivo, a gente tem uma reta crescente, e se o B é positivo, então a gente sabe que o ponto da interseção é acima do eixo X, então fica exatamente ali como a primeira figura. Agora, se o A é negativo, então é uma reta decrescente e o ponto B está abaixo da reta. Então é por isso que fica igual essa figura aqui. Quando o A é positivo e o B é negativo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma reta crescente e o B na parte de baixo do eixo X. E quando eu tenho o A negativo, ou seja, a reta é decrescente, e o B é positivo, o Bzinho vai ficar acima do eixo X, ali o coeficiente independente. Também agora outras informações, né? Então o domínio e a imagem também fica como todos os reais, e agora a raiz da função, ela acaba tendo aí um pouco mais de elaboração para fazer. Então, por exemplo, se tu tem lá uma f de x, que é 3x menos 6, o que tu vai fazer para descobrir a raiz? Tu vai fazer com que isso aqui seja igual a zero. Então, 3x menos 6 igual a zero, 3x igual a zero mais 6, 3x igual a 6, 6 dividido por 3, ou seja, o x é 2. O que quer dizer o x2? Quer dizer que o par ordenado da raiz é 2, 0. Ou seja, se eu fosse construir o gráfico, eu já sei que lá, aqui vai ser em vermelho, onde vai cruzar essa reta. Como eu sei que o termo independente é menos 6, então eu poderia dar uma prolongada aqui no menos 6, e eu sei que essa reta também passa aqui. Com 2 pontos a gente consegue construir uma reta, então eu sei que o gráfico dessa função vai ser essa reta aqui. Certo? Então, se vocês souberem a raiz e a da interseção do eixo y, já é o suficiente aí para vocês descobrirem o valor, descobrirem o gráfico da função afim. Seguindo adiante, a gente vê a função quadrática ou de segundo grau, que vocês devem ter estudado ela ali no primeiro ano do ensino médio. Então, o nosso modelo é o seguinte. Agora a gente vai ter uma expressão de segundo grau.
dentro, a gente adiciona um monômio de segundo grau no nosso modelo. Então agora eu já tenho 3 coeficientes. Tem o A, tem o B e tem o C. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho um x, eu jogo na função e eu faço o cálculo do valor numérico dessa expressão. Por exemplo, se o meu f de x é x² menos 5x mais 6, o que seria fazer o f de 2? Não, o f de 5. O f de 5 vai ser o seguinte: 5², 5 vezes 2 mais 6. Ou seja, 25 menos 10 mais 6. 25 menos 10 dá 15, mais 6 dá 21. Então, ele associa o 5 com o 21. Agora a gente vai para um exemplo prático, que seria modelar a altura de um projétil disparado por um obuseiro até o impacto do dispositivo. Então vamos supor que esse tiro de obus demora 16 segundos para atingir o alvo e chega a uma altitude de 8 km de altura. Então eu vou usar um princípio aqui da física, que é o movimento de queda livre, né? Então o objeto, se ele fica no ar 16 segundos, isso quer dizer que esse objeto ele sobe por 8 segundos e depois desce por 8 segundos, atingindo, né, o projétil aqui, ele vai atingir a sua altura máxima antes aqui do impacto. No segundo 16. Então ele atinge sua altura máxima ali, bem no meio do movimento. Fazendo a questão do modelo, tá? Isso vocês não precisam se preocupar, isso não vai cair na prova, tá? O modelo seria esse daqui, ó. Que ele também pode ser visto de uma maneira um pouco mais simples. Seria f de x igual a menos x sobre 8² mais 2x. Também é uma outra maneira que a gente tem aí de ver essa função. Agora, a gente vai construir a tabela dessa função. Então, vou botar a função aqui de novo. Sobre 8 mais 2x. Só que o que vai acontecer, né? Então, só para vocês verem, né? No caso, aqui não tem o c, né? O c seria meio que 0 aqui. Então aqui eu fiz, né, o par ordenado de todos os resultados, só para a gente não perder muito tempo com isso, mas então a gente faria calculando segundo por segundo, né, não é horas aqui, é segundo. Então, calculando segundo por segundo, a gente vê o movimento aqui. Então, ó, ele começa no chão, sobe, 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 aí ele chega no máximo e vem descendo, desce, 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 até atingir o chão novamente. Isso se traduz nesse gráfico aqui. Então, a gente tem aí uma função que vem subindo, 4, 5, 6, 7, 8, atinge o seu máximo, e aí depois vem descendo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, como a gente pode perceber, essa função ela tem uma simetria. O que é simetria? É quando eu faço um espelho. Ela tem um espelhamento em relação a esse ponto. Esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de vértice. E o x-vértice é quando ocorre esse valor máximo ou mínimo. E o y-vértice é quanto é o valor desse extremo. Então, com isso a gente pode responder aí algumas questões, né? Então, se por exemplo, eu estou interessado em saber a posição do projétil quando já passou 4 segundos do tiro,
né? E basta eu fazer a f de 4, e essa f de 4 ela dá 6 km, que a gente até inclusive já tinha calculado lá na tabela. A parte contrária, ela é interessante, porque quando eu quero saber qual é o momento que o objeto estava a 6 km de altitude, eu estou perguntando agora para qual f de x vale 6. E aí isso vai se traduzir em uma equação. E essa equação ela tem que ser resolvida por Bhaskara. Então, gente, para quem aí tem dificuldade em fazer Bhaskara, tá na hora de estudar de novo aqui e fazer. Pessoal, sem saber dominar Bhaskara, não tem condições de vocês passarem na ESA. Então, assim, ó, peguem, sei lá, uma lista de equação de segundo grau e vão treinar essa fórmula aí. Vocês vão precisar disso e de muito outras coisas aí para passar. Então, não deixem que isso aí limitem vocês aí na conquista do sonho de vocês de ingressar na ESA. Feito todo o desenvolvimento, a gente vai acabar achando dois resultados. A gente acha o 12 e o 4. Por que a gente acha dois resultados? Se a gente fizer um esboço do gráfico aqui, ó, o gráfico ele fez assim. Então, o que vai acontecer? Na altura de 6 km, ele vai passar nesse tempo aqui e vai passar nesse tempo aqui, porque uma hora ele passa subindo e outra hora ele passa descendo. Então acaba tendo dois resultados aí. Se isso cair numa questão, você tem que analisar qual é o resultado que eles estão interessados. Então, por exemplo, ele poderia perguntar qual é o momento que o objeto se encontra a 6 km de altitude após passar pela altura máxima. Então, que seria aqui no 8. Mas a gente viu que era 8 porque a gente sabe de movimento de queda livre. Mas e se a gente não soubesse, como é que a gente ia fazer isso? Aí a gente vai ver isso no cálculo do vértice. Mas antes disso, vamos trabalhar aqui só a questão da concavidade, porque isso já apareceu na prova. Então, quando ela é côncava para cima, o A é positivo, né? O que é esse A? É o f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, quem manda na concavidade é esse cara aqui. Ele que manda na concavidade. Então, se o A é positivo, ela vai ser côncava para cima. E se o A é negativo, ela vai ser côncava para baixo. E, inclusive, tem muito cursinho aí que faz assim, né? Acaba desenhando um carinha aqui, ó. Ó, o carinha tá feliz, então quer dizer que são coisas positivas. E quando o carinha está triste, é porque ele está tendo pensamentos negativos. Então é uma maneira aí que a gente tem de lembrar aí a concavidade da parábola. E agora vamos para o estudo do vértice, que é isso que o bicho tem pegado na hora da prova, o estudo do vértice. Então, quando eu falar o vértice, eu estou falando, vai aparecer essa palavra aqui para vocês na prova, tá? Quando aparecer qual o valor máximo e qual o valor mínimo, ele está se referindo a vértice. E aí vocês precisam, né, questão de sobrevivência, saber essas duas fórmulas aqui, que é o do x-vértice e do y-vértice. Então, por exemplo, se tu tem uma função aqui que ela é decrescente, por exemplo, assim, ó, o que vai acontecer? Não, a decrescente já foi, né? Decrescente, opa. Deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu apagar tudo. Aí. Se tu tem uma função decrescente, uma função, desculpa, uma função côncava para cima, o que tu vai ter? Tu vai ter uma parábola assim. Então, o que vai acontecer? O teu x-vértice vai estar aqui e o teu y-vértice vai estar aqui.
e vai ter um ponto mínimo. Já se tu tiver uma função que é côncava para baixo, que nem o nosso exemplo ali que a gente tinha feito, o que vai acontecer? O teu x vértice vai estar aqui, o teu y vértice vai estar aqui, e esse aqui é um ponto de máximo. Então, se é ponto de máximo ou de mínimo, depende muito da concavidade da parábola. Então, no exemplo anterior, que era f de x igual a menos x ao quadrado sobre 8 mais 2x, o que eu tenho? O a vale menos 0,125, ou menos 1/8, e o b vale 2. E o c vale 0. Então, para calcular o x vértice, eu simplesmente faço menos b sobre 2a, que resultou em 8. E para fazer o y vértice, menos delta sobre 4a. Então, eu preciso calcular o valor de delta antes de fazer o y vértice, que também nesse caso deu 8. Então, o meu vértice é 8 e 8. Algumas características da função quadrática ou de segundo grau. Primeiro, assim como todas as outras, o domínio também são todos reais. Porém, aí começam as diferenças. Então, deixa eu montar aqui dois gráficos. Se eu tenho um gráfico que a parábola é côncava para cima, o que vai acontecer? A minha imagem ela vai ser daqui para cima. Então, ela vai ser desse valor mínimo até o mais infinito. Agora, se eu tenho uma parábola que é virada para baixo, o que vai acontecer? Agora vai ser do y vértice para baixo. Então vai ser do menos infinito até o y vértice. Raiz da função. Isso aqui, gente, nunca caiu na prova, mas eu vou explicar rapidamente, tá? Então, tem que fazer o f de x igual a zero, ou seja, tu acaba caindo numa báscara. Então, a primeira coisa na báscara, tu faz o delta. Se o delta der um valor positivo, tu vai ter uma função normalita que cruza duas vezes o eixo x, então vai ter duas raízes. Se o teu delta for igual a zero, o que vai acontecer? A gente vai ter uma função que ela vai ricochetear no eixo e vai voltar. Então ela vai ter só uma raiz. Se o delta é negativo, essa função vai acabar não tendo raiz. Então ela vai ficar pendurada e ela nunca vai cruzar o eixo. Sem raiz real. Porque a raiz dela vai ser complexa, né? Que inclusive isso é um assunto que a gente vai ver nas próximas semanas. Então a gente vai ter aí uma raiz complexa. Tá? Então tranquilão, tá, gurizada? Sem muito estresse, essas são as características. Ah, e lembrando o seguinte, né? Onde cruza, né, o 0 e C, né? Por exemplo, aqui, aqui e aqui, esse aqui é o valor de C, ó. Aqui está o valor de C dessa aqui está o valor de C dessa aqui. Então, o valor de C ela continua seguindo aquela mesma regra. Ela é o f de zero, ela é onde cruza o eixo Y. Agora vamos para vencer na ESA. Então, questões gráficas nunca apareceram, mas a gente fala para não trazer grandes surpresas para vocês lá no concurso. Só que olha só o padrão que apareceu nos últimos 4 concursos. Então a gente tem no concurso do ano passado, a gente tem no concurso ano passado, no concurso ingresso 2018, ingresso 2016, questões de vértice. Então, galera, tem que saber bem, vou botar de novo aqui porque não dá para esquecer. Isso aqui é vida para vocês, então probabilisticamente a gente deve ter de novo uma questão falando sobre vértice. E apareceu aí uma sobre descobrir função. Então assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas questões dos últimos anos, tem uma lista de exercícios ali na apostila e vamos trabalhar nessa lista e qualquer dúvida vocês podem comentar ali no vídeo ou me mandar um e-mail.
Então vamos aí para uma questão contextualizada, né? Essa questão aqui não é da ESA, mas eu acho importante vocês saberem fazer esse tipo de questão, vai que cai na prova, né? Então o boleto bancário deve ser pago na seguinte forma: o valor no dia do vencimento é R$ 43,50 e há uma multa de 50 centavos por dia de atraso. Qual é o valor que a pessoa deve pagar com 13 dias de atraso? Então, olha só. Então, a gente tem o 43,50, que é um valor fixo, e a gente tem os 50 centavos por dia, que é o valor variável. Então, assim, ó, lembre o seguinte: a f de x é sempre o variável vezes x mais o fixo. Então, vai ficar 0,50 vezes x mais 43,50, sendo que o x são os dias de atraso. Então, se é 13 dias de atraso, eu estou querendo calcular o f de 13. Então, f de 13 é igual a 0,5 real vezes 13 mais 43,50. Ou seja, f de 13 é 6,50 mais 43,50. Então, f de 13 deu exatamente R$ 50, que é a alternativa D. Então, vamos aí para uma questão aí da ESA, né? Do último concurso. O lucro de uma empresa é dado por essa lei aqui, que a gente vai colocar aqui em cima. L de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 7, sendo que o x está em milhares de unidades e o lucro está em reais. E aqui está perguntando qual o valor do lucro máximo. Quando falar lucro máximo e mínimo, a gente está lidando com vértice. Então, o x vértice é quando ocorre e o y vértice é o valor no ponto máximo. Então, como aqui na questão está querendo dizer o valor, então a gente está interessado no y vértice. E o y vértice é menos delta sobre 4a. Só que esse delta a gente não calculou ele ainda, então a gente vai ter que calcular. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac, sendo que o a vale menos 1, o b vale 8 e o c vale menos 7. Então, a gente vai ficar com 8 ao quadrado, 4 vezes menos 1 vezes menos 7, que vai dar 64 menos 28, ou seja, 36. Então, a gente fica aqui em cima com menos 36, 4 vezes menos 1, que vai dar menos 36 dividido por menos 4, ou seja, o y vértice é 9. Aí, aqui a gente tem um problema, tá? Com relação à banca do concurso, eles entenderam que esse 9 era 9 em milhares de reais. Só que na questão aqui está dizendo que é 9, que o L lucro está em reais, não em milhares de reais. Então está faltando a palavra milhares aqui. Então, no fringir dos ovos, essa questão aqui era para ter sido anulada o ano passado. Mas pela banca, né, e pelo raciocínio, o cara consegue perceber que a alternativa é a letra C. Vamos agora para uma questão aí do ano anterior. Dada a função de R em R definida por esse modelo aqui, então esse modelo aqui a gente sabe que é um modelo afim. A gente quer saber, determina os valores para que f de 1 é 4 e f de menos 1 é menos 2. Esse aqui é o tipo de questão mais difícil que pode chegar para vocês. Então, olha só. Como eu sei que f de x é a x mais b, então o que acontece quando eu faço o f de 1? O f de 1 é a vezes 1 mais b. E isso tem que dar 4. Então, acabei de descobrir o quê? Pegando isso aqui, acabei de descobrir que A mais B igual a 4. Então, com o primeiro ponto, a gente descobriu isso daqui. Agora,
Com o f de menos 1, e vai ser o quê? Vai ser a vezes menos 1 mais b. E isso tem que dar menos 2. Então, menos a mais b igual a menos 2. E aqui, então, a gente tem, né, a partir disso aqui, a gente tem aqui essa outra equação. Duas equações, duas variáveis, isso vai virar um sistema de equação. Então, a mais b igual a 4, menos a mais b igual a menos 2. E esse sistema está bem fácil de resolver porque a gente pode usar a adição aqui. Então, a menos a se cancela, b mais b dá 2b, 4 mais menos 2 dá 2. Então, o b vai ser 2 dividido por 2, o b vale 1. O b sendo 1, a gente já fica entre duas alternativas. Mas agora a gente pode pegar, por exemplo, a primeira equação, a mais b igual a 4, e substituir o b por 1. Então, a mais 1 é igual a 4, a igual a 4 menos 1, a igual a 3. Então, a igual a 3 e b igual a 1. Então, a resposta correta é letra C. Então, vamos aí para uma questão de 2018. Os valores de K de modo que essa função aqui tenha um valor mínimo e esse valor seja menos 3 são. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente tem o seguinte, primeiro, né, vamos verificar se isso aqui tem o valor mínimo. Então, como o nosso A vale 1, então a nossa função ela é assim. Então, ela tem um valor de mínimo. Tudo certo. Então, já vamos apagar aqui. Então, não dá para anular a questão, mas vamos continuar aqui. Então, eu sei que o meu A vale 1. O meu B vai valer tudo isso daqui, 2K menos 1. E o meu C vale 1. E o que quer dizer o valor mínimo seja menos 3? Então, está querendo dizer que o y vértice vale menos 3. Então, vamos lá. O y vértice é menos delta sobre 4a. E aí eu sei o quê? Como vai ser menos 3, então menos 3 é igual a menos delta sobre 4 vezes 1. Menos 3 igual a menos delta sobre 4. Passa o 4 para cá. Então vai ficar menos 12 igual a menos delta, ou seja, delta igual a 12. Então eu sei que o delta tem que ser 12. Agora a gente vai para o cálculo do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso tem que dar 12. Então, 2k menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1 igual a 12. Então, 2k menos 1 ao quadrado menos 4 igual a 12. Então, 2k menos 1 ao quadrado tem que dar 12 mais 4, que dá 16. Agora a gente teria duas maneiras. A gente pode pegar e abrir esse quadrado, ou a gente pode fazer o seguinte: que número ao quadrado dá 16? Esse número pode ser mais ou menos 4. Então, 2k menos 1 pode ser igual a 4, ou 2k menos 1 pode ser igual a menos 4. 2k igual a 4 mais 1, k igual a 5 meios. Tá lá, ó. Resposta correta. E o que acontece com o outro aqui? 2k é igual a menos 4 mais 1, então a gente ficaria com k igual a menos 3 meios. Só que o menos 3 meios não tem nas respostas. Então o único correto é 5 meios.
Indo agora para a última questão do dia, uma questão teórica, né? Então a gente tem um modelo padrão aí de equação quadrática. E aí pergunta quando isso aqui terá um valor máximo. Para ter um valor máximo, a parábola tem que ser assim. Para a parábola tem que ser assim, a concavidade tem que ser para baixo. E para a concavidade ser para baixo, o A tem que ser menor que zero. Então, resposta correta, letra A. Gurizada, façam os exercícios, se programem, estudem, tirem dúvidas comigo por e-mail ou ali pode ser ali pelo comentário ali do próprio YouTube. Para quem é do CMPA, vocês sabem que eu estou sempre ali aberto para vocês pegarem algum bizu enquanto eu estiver ali na dentro do quartel ali, sabe que eu sou bem acessível e tudo mais, tá? E o pessoal que precisar aí vai tentando entrar em contato comigo, tá? Gurizada, a gente está em bandeira preta, a gente está em distanciamento social, mas não parem de estudar. Aproveitem, principalmente aí alguns militares, eu sei que o número de missões até baixou um pouco, está com rodízio de efetivo, então aproveitem agora aí para estudar, tá? E vamos aí, vamos passar na ESA, né, gente? Eu quero ir vocês aí depois me mandando fazendo baú, Sor. Consegui. Agora tô aqui em Três Corações, estou aqui fazendo meu curso e pode ter certeza que eu vou estar muito orgulhoso de vocês. Forte abraço e até a próxima semana.